Mais um dia aqui na nossa devocional de Provérbios, que tem sido uma bênção nas nossas vidas. Está acabando, já estou sentindo uma saudade desses ensinamentos, mas eu creio que foi um mês aí onde a gente conseguiu, entender muitas verdades, onde a gente conseguiu ter os nossos olhos espirituais e, por que não dizer, carnais também, abertos, porque a nossa vida, através de Provérbios, ela começa a ser mudada, Quantos ensinamentos. Paz do Senhor, bem-vinda, amiga. Gente, hoje eu já quero começar chamando o Espírito Santo para esse ambiente, que ele tem todo o domínio, autoridade e poder. Senhor, aqui estamos, Pai, dando abertura, dando início a mais um devocional de Provérbios. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, Pai. Senhor, me usa, Pai, como ferramenta, Senhor, nesse momento, para que os Teus filhos possam entender as verdades que aqui estão. Mas, sobretudo, Senhor, toma esse ambiente na Tua palavra. Pai, em nosso meio cura, em nosso meio, Pai, traz paz. Em nosso meio, meu Deus, que a Tua presença venha, Senhor, com quebrantamento. Pai, que possamos sair daqui de fato renovados, cheios da Tua presença, cheios da certeza de que o Espírito Santo está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei vocês, mas eu, depois de ler Provérbios, me tornei uma pessoa melhor. Já não sou quem eu era antes de Provérbios. E eu espero que vocês também tenham esse sentimento. Nós estamos no 30 hoje, tá? Esse Provérbios não foi Salomão que escreveu, mas vamos entender aqui um pouquinho. O 30, tá? Eu estou lendo na Bíblia a mensagem. Sempre, um de outro que eu li na NVI ou na NVT. Mas, no geral, eu estou lendo na mensagem. Palavras de Agur, Ben-Jaque a Deus. Quem precisa dele? Aí ele já começa assim. O cético afirma: não há Deus, não há Deus. Posso fazer o que eu quiser. Sou mais animal que humano. A inteligência humana me escapa. Ele começa aqui falando, sobre o incrédulo, aquele que não acredita em Deus, afirma que Deus não existe, mas ele mesmo fala assim: sou mais um animal. Ele tá se humilhando, ele tá falando assim. Tem outras versões que dá para entender melhor um pouquinho esse versículo em específico, que ele fala: eu não consigo, por mais que eu me esforce, entender as coisas de Deus. Eu me comparo a um animal, Aqui ele tá se humilhando, falando assim: Deus, a sua sabedoria é muito maior que a minha, E eu estou aqui me humilhando diante do Senhor. A tua sabedoria, eu me rendo a ela. É mais ou menos isso, tá? Aqui ele fala, o 3 e o 4. Reprovei em sabedoria. Não vejo nenhuma evidência de um Deus santo. Quem já viu alguém subir ao céu e assumir o controle, capturar os ventos e controlá-los, reunir as chuvas num balde ou demarcar os limites da terra? Apenas me diga o nome dele ou o nome dos seus filhos. Vamos, me diga, Ele tá falando assim: se você não acredita em Deus, me fala quem pode fazer isso, O fiel responde: todas as promessas de Deus dão prova disso. Ele protege todos os que lhes pedem socorro, então não o critique. Ele bem pode testar você e desmascarar suas mentiras. Ou seja, ele tá falando aqui que aquele que não crê em Deus fica inventando desculpas para não acreditar, Quem pode fazer isso, quem pode fazer aquilo, são perguntas retóricas. Aí ele vem e responde: o fiel, quem é o fiel? Somos eu, somos você. Todas as promessas de Deus dão prova disso, prova dele, prova da existência dele, porque eu vivo promessas, você vive promessas, Então aqui ele tá falando assim: o fiel pode responder isso. Em seguida, o fiel ora: Deus, peço duas coisas. Aqui o fiel, ele tá falando dele mesmo. Agur tá falando dele mesmo. Então aqui é a oração de Agur. Deus, peço duas coisas antes de morrer.
não me recuses. Elimina a mentira dos meus lábios e os mentirosos da minha presença. Dá-me alimento suficiente para viver, nem muito pouco. Se tiver muito, nem muito nem pouco. Se tiver muito, posso pensar que dependo só de mim e dizer: quem precisa de Deus? Se tiver pouco, posso vir a roubar e assim desonrar o nome de Deus. Aqui ele está falando aqui, eu quero satisfação. Eu quero ser pleno, eu não quero ser rico e nem miserável. Eu quero ter plenitude em ti, meu Deus. Sabe? Ele poderia pedir de riquezas, né? Nós podemos chegar na presença de Deus e pedir o que a gente quiser, uma oração. Mas na oração dele, ele tá falando assim, eu quero ser pleno. Eu quero ter plenitude em ti. Porque eu me conhecendo como eu sou, se eu tiver muito, né? Eu posso desonrar o seu nome. Se eu tiver pouco, eu posso vir a roubar e assim desonrar o teu nome. E se eu tiver muito, eu posso me sentir demais. A minha soberba subir o limite e eu achar que eu dependo só de mim. Então aqui ele tá numa expressão se autoconhecendo, né? Por isso que eu falo pra vocês, como é bom a gente se autoconhecer, saber os nossos limites e derramar. Aqui Agur, ele derramou em oração o quão miserável ele é. Ele tá falando assim, Senhor, eu me conheço. Se o Senhor me deixar pobre e miserável, é capaz de eu furtar e desonrar o seu nome. E se o Senhor me enriquecer, é capaz de eu achar que fui eu. Foi a minha inteligência, foi o meu serviço, foi o meu dinheiro, foi a minha empresa. Então Agur estava entrando na presença de Deus com humildade de coração. Que ensinamento já a gente tira daqui, né? Dessa oração. Ele só estava pedindo para Deus, Deus, eu quero ser pleno. Eu não quero ter falta de nada, eu só quero ser pleno na tua presença, nem muito e nem pouco. O essencial para eu viver bem. Não denuncie seus companheiros de trabalho pelas costas. Em outras traduções está falando para não falar mal deles pelas costas. Eles o acusarão de ser dissimulado e você será culpado. Obviamente, né, gente? Se você falou mal de alguém pelas costas e aí depois você vai lá, oi amiga, oi amigo, cara de sonso, cara de sonsa, você vai ser culpado do que da acusação, certo? Não amaldiçoe seu pai, nem deixe de abençoar a sua mãe. Não pense que você estará purificado depois de uma semana sem ser lavado. Não seja arrogante. Nunca pense que é melhor que todos os outros. Eu sempre falo isso, sempre vou falar. Você, eu, nós somos substituíveis. Até mesmo na obra do Senhor. Ai, Maiara, ai, que você tá falando heresia. Não. Até mesmo na obra do Senhor. Gente, a obra que o Senhor deu pra mim e pra você é pra mim e é pra você. Ok, a gente entende isso. Porém, se eu não quiser fazer, se você não quiser fazer, a obra do Senhor não vai parar. Talvez não seja feita da forma que era para ter sido feita, porque se eu não fizer a minha obra e alguém vir fazer no meu lugar, não vai ser como o jeito da Maiara, seria como o jeito da outra pessoa, certo? Se você não fizer a sua obra e porventura eu fizer, não vai ser do seu jeito, vai ser do meu jeito. Mas, porém, entretanto, a obra do Senhor, ela não para. Você é substituível. Então, para de se achar, né, o discípulo amado, exclusivo do Senhor, né? Ali eu acho muito lindo quando João, ele escreve dando testemunho dele mesmo, né? Aquele a quem Jesus amava. Ele tinha a identidade dele muito bem firmada, né? Não que Jesus não amasse os outros, mas os outros não quiseram escrever isso no livro, né? E ele quis escrever. Ele se sentiu amado, ele sentia esse amor. Então não tem problema nenhum da gente se achar amado por Deus. Mas o que a gente não pode é achar que a gente é exclusivo. Você é substituível. Eu sou substituível. Você não é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Nós temos que ter isso na nossa mente. A qualquer momento, a gente pode ser substituído. A qualquer momento. 14. Não seja ganancioso, impiedoso, nem cruel com os lábios. Como os lobos, eles perseguem os pobres e se alimentam deles, destruindo o necessitado apenas por diversão.
O parasita tem filhas gêmeas, que chama me dá e quero mais. Ou seja, o parasita aqui, ele tem outras versões que fala que tem filhas gêmeas que chama me dá, ou quero, me dê. Ou seja, o parasita, aquele que não faz nada, aquele que vive, sabe, de só benfeitoria dos outros. Ele nunca vai arregaçar as mangas e se dispor a fazer algo. Ele vai estar sempre querendo mais, insaciavelmente. Então, tenha um limite até para ajudar as pessoas. Porque às vezes você pensa que tá ajudando, mas você tá atrapalhando até no crescimento dela. Porque ela fica dependente de você e não se dispõe a fazer nada. E vai estar sempre quero mais, pedindo mais. Aqui ele termina concluindo no 15 e no 16 falando, ó. 3 coisas nunca estão satisfeitas, ou melhor, há 4 que nunca dizem, já basta, obrigado. A morte, o útero estéril, a terra ressecada, a floresta em chamas. Aqui ele tá falando de coisas que não se satisfazem, certo? A morte nunca tá satisfeita, todo dia morre alguém, né? Todo dia morre pessoas. O útero estéril sempre vai estar ali clamando por um filho, não vai estar satisfeita enquanto não tiver um filho. A terra ressecada sempre vai estar em busca de água. A floresta em chamas, é insaciável, o fogo que se alastra. Então ele está falando de coisas insaciáveis. Não seja esse tipo de pessoa. Que tipo? Parasita. Para com isso. Levanta, arregaça as mangas, vai fazer o que você tem que fazer. Para de ficar, ó céus, ó vida. Entende o que tá querendo dizer? É isso. O olhar que desdenha o pai e despreza a mãe será arrancado pelos corvos e consumido por águias novas. Meu Deus, quando eu li isso aqui, o Espírito Santo me paralisou aqui e eu logo me lembrei de Sansão. Gente, como não lembrar de Sansão? Sansão, ele desonrou os pais. Ele não acatou os conselhos dos pais. Os pais deles aconselharam ele. Ele tinha, sabe, tudo para dar certo. O Senhor já tinha prometido o futuro dele. Colocou nele uma unção diferente. Ele tinha tudo para dar certo. Mas ele escolheu desonrar os pais dele. E o final dele foi triste. Salomão já dizia, né? Antes de Agur aqui falar, Salomão já dizia. Honra teu pai e a tua mãe, e os seus dias serão prolongados. Honra o teu pai e a tua mãe. Gente, pai e mãe, quando a palavra fala filhos são heranças do Senhor, ninguém deixa uma herança para um outro alguém que seja pouca coisa. A herança geralmente é algo precioso, é algo que foi cuidado, é algo que alguém em vida quer deixar para que outra pessoa mantenha e cuide, né? Então, quando eu entendo que tá, o Senhor me deu uma herança, e o filho, me colocando agora no papel de filho, eu entendo que eu sou herança do meu pai e da minha mãe, e não herança de qualquer coisa, mas herança do Senhor. E aí eu entendo que eles são a representação máxima humana na terra do amor de Deus. E aí eu consigo entender, sabe? Ah, eu não concordo. Não é pra você concordar, é pra você respeitar, é pra você honrar. Ai, mas é um chato, careta. É pra você honrar. Ai, mas não vale nada, é um pinguço. É pra você honrar. Ai, mas me abandonou. É pra você honrar. Porque aí entram questões... Ah, mas tá querendo dizer que então eu tenho que fingir demência. Tem situações, né, que são extremas. Não, gente. Mas a gente precisa se autoconhecer, buscar esse autoconhecimento. A gente precisa começar a encarar, né, a paternidade, a maternidade com um olhar diferente. Tem uma frase de uma psicóloga que eu acho fantástico. Os nossos pais, eles nos deram o melhor que eles podiam nos dar. Ai, mas o meu pai, a minha mãe, vocês podem ter a mais desculpa que quiser. Eles deram o melhor deles naquele momento. Aprende a honrar, ressignifica isso e aprende a honrar. Os seus dias vão ser prolongados, você vai ter bênção. Porque aqueles que não honram, olha o que ele está falando, será arrancado pelos corvos e consumido por águias novas. Ou seja, vai ter uma morte trágica. Trágica, olha a morte de Sansão. Trágica. Não é regra, né? Não é regra, não é uma lei isso aqui. É uma constatação do que geralmente
acontece, tá? 3 coisas me maravilham. Ou melhor, há 4 que eu nunca entenderei. Como a águia voa tão alto no céu, como a cobra desliza sobre a rocha, como o navio navega pelos oceanos, como os adolescentes namoram. Aqui ele está falando assim sobre coisas do cotidiano dele, que ele não consegue explicar, porém ele admira ou tem certa, né, espanto em ver. É sobre isso que ele está falando, tá? É só constatações. A prostituta age assim. Toma um banho e depois pergunta quem é o próximo. Certo? Ou seja, ela não se importa. Ela não se importa nem com ela, nem com ninguém. É sobre isso aqui que ele está constatando. 3 coisas são intoleráveis demais, até mesmo para a terra. Sim, 4 coisas balançam suas fundações. O faxineiro que vira chefe, o insensato que fica rico, a prostituta eleita, a mulher do ano, a namorada que toma o lugar da esposa infiel. Ou seja, mais ele constata algo aqui, né? De 4 coisas que não entram na nossa mente, né? Você imagina, uma prostituta é eleita a mulher do ano. Aí a mulher tá lá, trabalhando, né? Nesse contexto aqui, tá, gente? Tá lá trabalhando, lavando roupa na mão, né? Fazendo tudo. E aí vem uma eleição aí, né? E elege lá como a mulher do ano. Não cabe, né? Na mente. É sobre isso que ele quis dizer. Há 4 pequenas criaturas que são mais sábias que todos os sábios. As formigas, frágeis como são, ajuntam comida para o inverno. Os coelhos, vulneráveis como são, fazem da rocha o seu lar. Os gafanhotos, insetos sem líderes, que ainda assim arrasam o campo como um exército treinado, ou seja, eles não têm quem manda neles e eles sincronizados vão lá e faz o estrago. As lagartixas, fáceis de capturar, mas que passam sem ser vistas pelos guardas do palácio. Aqui ele está falando sobre a sabedoria que a gente pode retirar da criação, né, para nossa vida. E a formiga, ela não é só relatada aqui nesse texto. Então, eu creio que o Senhor tem muito para ministrar no nosso coração observando a formiga. É só uma constatação minha, tá? Vamos aprender mais com a formiga? Até aqui eu tô tentando combater algumas formigas, porque tem muito formigueiro aqui. E eu aprendi que quando dá muita formiga, é porque o solo não tá com os nutrientes bons. Precisa de mais nutrientes, né? Porque as formigas, elas servem como um tipo de escavadeira, elas vão arando a terra, por isso que elas fazem aqueles buraquinhos. Então, quando a terra tá ruim, elas fazem esse trabalho, né? Que as vitaminas fariam, de deixar a terra boa. Então, olha que lindo isso, né? As formigas incansavelmente estão trabalhando numa terra ruim para tornar algo bom. Mas aí tem gente que fala assim, é uma praga, igual no meu caso, né? Elas estão cortando as folhas, mas por quê? O solo não tá bom. Se o solo estiver bom, elas não sobem para os galhos, elas permanecem no solo. Elas não comem as coisas, né, as árvores, se o solo estiver bom. Então, olha quantos ensinamentos tem para aprender com a formiga. Há 4 seres no mundo, 4 que impressionam por seu comportamento. O leão, rei das feras, não cede a ninguém. O galo orgulhoso e imponente. O bode, chefe de estado, em marcha triunfal. Ele tá falando aqui de animais esbeltos, de animais belos, empoderados, sabe? Ele tá falando aqui sobre a beleza, ele tá admirando a criação. É tipo a gente, quando a gente senta e fica admirando a beleza da natureza, e o Senhor fala com a gente através disso, é isso aqui que ele tá fazendo. Se você é tolo o bastante para chamar atenção para você mesmo, com ofensas e grosserias, não se surpreenda se alguém fizer seu nariz sangrar. Se alguém te der um soco no meio do nariz. Olha isso. Leite batido vira manteiga, provocação vira briga. Meu Deus. Acabou aqui, né? Não tem nem mais o que falar. Se você é tolo bastante para chamar atenção para você mesmo, com ofensas e grosseria, não se surpreenda. Aqui eu vou falar com a minha palavra. Se alguém te der um soco no seu nariz.
Porque aqui ele fala, se seu nariz sangrar, né? Então, você vai tomar um soco no seu nariz. Se você for arrogante, grosseiro, orgulhoso. Ele fez uma analogia assim, ó. Leite batido vira manteiga, provocação vira briga. Então, você tá colhendo apenas o que você plantou. Para de arrumar briga, gente. Quando a gente entende isso, que o Senhor, ele abomina. Ele abomina, gente, abominação. E tá lá junto com quem mata. Ele abomina quem começa a brigar. Você tá entendendo que para Deus é mais grave, quem começa a briga do que quem tá matando? Meu Deus! Se você tá toda hora, seu nome tá toda hora no meio de briga e confusão, às vezes o problema não é com os outros, não. Às vezes o problema é a gente. É que a gente tem uma grande dificuldade, né, de entender essas coisas. E às vezes as verdades doem. Mas para de arrumar brigas, zela pela sua reputação. Provérbios vem falando isso o livro inteiro. É bom ter uma reputação boa. Zela pela tua reputação, zela pelo teu nome, honra o nome de Deus e se preocupa com o seu nome também. O legado que você vai deixar. Qual é o legado que você vai deixar para sua geração? Ai, minha mãe era uma briguenta, barraqueira, vivia falando mal dos outros, estava envolvida em tudo quanto é tipo de confusão. Esse é o legado? Ou meu pai, enfim, tô falando mãe porque eu tô me colocando aqui tá? Tô me colocando eu. Por isso que eu falei mãe. Mas assim, toma pra você isso, sabe? A gente tem que analisar. Poxa, eu tô dando um bom testemunho. Poxa, meu nome tá muito gasto em brigas. É hora de eu, sabe? Talvez dar atenção para aquela doida da Maiara que tá falando que eu tenho que entrar na presença de Deus me humilhando, porque isso vai melhorar, né, o meu relacionamento com as pessoas. Ai, o que isso tem a ver, Maiara? Eu me humilhar diante de Deus e melhorar meu relacionamento com as pessoas. Já falei e volto a dizer isso para vocês. Quando você aprende, quando eu aprendo a me humilhar diante do Senhor, eu tenho que buscar em mim os meus defeitos e aí eu já não olho os outros. E aí eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar para dentro de mim, eu tenho que reconhecer em mim os meus defeitos e me humilhar para o Senhor. E aí o problema do outro passa a ser problema só dele. Já não me afeta mais porque aí eu consigo falar, cara, eu sou tão ruim, eu sou tão podre, eu sou tão miserável que o outro ele vai ter que aprender a se resolver sozinho porque eu tenho problemas demais para resolver em mim mesma, sabe? Então começa a analisar a sua vida, começa a analisar se você está muito envolvido em confusão, porque Deus não se agrada. Deus não se agrada. Vou ler de novo só pra gente fechar aqui e finalizar essa live. Se você é tolo bastante para chamar atenção para você mesmo, com ofensas e grosserias, muito dodóizinho, tudo fica ofendido, o ego muito inflado. Já falei isso aqui, volto a repetir. Você quer saber se você tem o ego inflado? É o tamanho da sua mágoa. É o tamanho da sua falta de perdão. Ah, eu não consigo perdoar. Então esse é o tamanho do seu ego. Não tem outra coisa para falar, entende? Se você não consegue perdoar algo, é porque te feriu tão profundamente o seu ego que você não consegue abrir mão da sua razão. E aí é ego, gente, não tem pra onde fugir, tá bom? Então, assim, só pra você ver o tamanho do seu ego é o tamanho das suas mágoas. Se você é muito dodói, se você é muito magoado, você tem um ego muito grande. E isso precisa ser tratado. Como? Aprende a se humilhar diante de Deus. E a palavra é tão linda que ele fala, aquele que se humilhar no secreto será exaltado em público. E quando a gente é exaltado, não é a gente que se exalta, é Deus que exalta, né? A gente é colocado no lugar de honra por Deus. Mas por quê? Porque eu aprendi a me humilhar no secreto. Então aprende a se humilhar no secreto, é uma ferramenta extraordinária, você se humilhar no secreto. Não se surpreenda se alguém fizer seu nariz sangrar. Leite batido vira manteiga, provocação vira briga. Para de ser briguento, mimizento, vamos crescer, evoluir na presença de Deus. Amém? Amanhã eu te espero aqui para o nosso tão famoso Provérbios 31. Né? É isso mesmo, né? Provérbios 31. É um dos provérbios mais falados, né? E amanhã nós iremos falar sobre ele, tá bom? Te espero aqui amanhã, 12:30. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até amanhã.